O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crer e for batizado será salvo. O Evangelho de hoje nos traz esta verdade e essa promessa. Eu particularmente sou verdadeiramente apaixonado pelas promessas que são dadas a cada um de nós de graça na revelação de Cristo, na palavra. Porque nós sabemos que Deus cumpre com suas promessas. E hoje, de maneira especial, a primeira leitura, São Pedro, ele nos traz alguns passos, 6 passos, para que a gente alcance a salvação. 6 passos para que a gente, claro, a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo e crer em Cristo. Mas São Pedro ele coloca de forma muito prática 6 passos para bem seguir Jesus. E são esses que nós vamos ver aqui hoje. Primeiro, Pedro diz assim: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Aqui São Pedro ele vem nos ensinar algo muito importante, que no nosso relacionamento com os irmãos, com qualquer um que seja, nós somos chamados, nós somos convidados pelo Senhor a servir. E esta deve ser a palavra mestra no relacionamento que nós temos com quem quer que seja. Servir, verdadeiro servo, que se assemelha de forma integral com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, em toda a sua trajetória na Terra, ele foi exatamente servo. Ele serviu a todos. E a condição de servo, ela nos traz uma alegria muito grande, que é esse revestir da humildade, porque o servo, ele não espera nada. O servo, ele faz tudo sem esperar nada para ele. Porque o servo, o serviço em Jesus, ele se dá pelas vias do amor.
com isso a gente, até mesmo a gente chegando nessa graça, nós até mesmo nos poupamos de muitos dissabores. Porque quem faz gratuitamente, por amor, e em especial por amor a Deus, não se decepciona. E uma das grandes ferramentas que nos desviam de Deus, nos desviam da paz e nos desviam de uma organização interior é justamente o desapontar. Então Pedro já nos ensina aqui como lidar no trato uns com os outros. E é interessante que ele coloca primeiro que nós exercitemos isso e depois ele vem nos dizer como termos o trato com o próprio Deus. E por que Pedro faz isso? Porque ele quer nos ordenar no ministério de Cristo. Ele quer deixar muito claro que viver para Deus, viver para Cristo, ele precisa necessariamente se dar no doar-se para o irmão. Essa é a grande experiência de viver o amor de Deus. O amor de Deus, ele se gasta, e se gasta com o irmão. Então, o segundo passo, rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus. Aqui Pedro vem nos ensinar que, ao olharmos para Deus, naturalmente nós observamos que Ele é quem nos dá toda a força, toda a coragem, toda a capacidade, tudo aquilo que nós precisamos. Porque Deus, Ele está acima da nossa realidade. E isso não quer dizer que nós nos afastemos de Deus, mas isso quer dizer que nós nos colocamos na disposição de sermos necessitados do Senhor. De forma alguma, isso nos afasta de Deus. Na verdade, isso até nos aproxima, porque se nós necessitamos de algo natural para viver, naturalmente nós vamos buscar. Porque se é necessidade, sem aquilo, simplesmente não é possível a vida. Então, o fato de nós nos rebaixarmos humildemente sob a poderosa mão de Deus, nos faz aproximarmos ainda mais desse Deus. Porque nos dá a graça de entendermos que nós precisamos do Senhor. E aí nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é: lançai sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. E aí Pedro, ele de forma espetacular, ele vem reconhecer que mesmo nós, vivendo essa graça do serviço e de nos colocarmos necessitados de Deus, nós ainda somos humanos. Então, seremos acometidos de preocupações, teremos necessidades, nós viveremos algumas condições que extrapolam até o nosso querer, que a gente pode, né? A gente pode ficar preocupado, pode ficar aflito com algo pode incomodar o nosso coração. E aí o que Pedro fala? Quando isso vier, quando essas coisas aparecerem, lembre que você deve pegar tudo isso e colocar no colo de Deus. Por quê? Porque Ele cuida de nós. E nós temos falado muito isso aqui. Mas Pedro, ele, cheio do Espírito Santo, ele sabe que nosso caminho tem dessas coisas. Nós teremos preocupações, nós teremos angústias, nós teremos limitações. Mas a confiança que o Senhor cuida de nós nos dá a possibilidade de entregar isso de presente para o nosso Pai. E certos de que Deus cuida, de que Deus caminha conosco.
E aí nós vamos para o próximo passo. Sede sóbrios e vigilantes. Aqui é fundamental. Nós estamos nos alinhando a todos esses passos anteriores, o que nos traz uma condição de estarmos muito próximos de Deus. Mas nós não podemos esquecer, esse passo de agora está muito próximo do próximo, está muito próximo, está muito ligado ao próximo passo, porque nós não podemos esquecer que precisamos estar constantemente vigilantes. Vigiar é aquela situação de estar pronto para combater, estar pronto para observar o que está à sua volta, estar pronto para sair, se vier a ordem. Então é estar sempre pronto para ouvir o Senhor, acolher aquilo que Ele nos pede e pronto também para o inimigo. Essa é a condição do vigia. O vigia, ele está pronto para as ameaças externas e está pronto para cumprir aquilo que vem do seu superior. E aí o próximo passo, Pedro vem dizer, e está totalmente ligado a essa vigilância, que é: o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então percebam que o demônio, ele invariavelmente, ele tenta nos atacar. Por quê? Porque nós começamos a incomodar. Colocar-se no caminho de Deus é incomodar ele. É impossível não ser assim. Porque o trabalho dele é nos afastar do Senhor. E é interessante também que ele coloca a analogia de um leão, porque a gente sabe a capacidade, a potência, a força de um leão. Então, o devorar do demônio está muito ligado a essa condição da força do leão. Agora, o rugido não. Porque se você vê um leão rugindo, você vai, sai fora, sai correndo. Na verdade, o rugido do demônio, ele está muito mais semelhante ao que a gente tem, por exemplo, nos contos, que é o canto da sereia. O rugido do leão nos atrai para ele. E aí é que está o perigo, porque o demônio, ele não vem de solavanco. Ele não vem, vamos dizer assim, dando uma voadora. De forma alguma. Ele vem sussurrando sedutoramente. E aí, quando nós nos aproximamos dele, quando nós começamos a lidar com ele, e o Papa Francisco fala, não negocieis com o demônio, mas quando nós entramos nesse jogo, aí ele vem e nos ataca com a força de um leão. E uma coisa importante, Pedro vem dizer, resistir-lhes firmes na fé. Se nós queremos resistir ao demônio, precisamos estar de forma integral na fé de Deus. Porque é Deus que nos dá essa capacidade. E por fim, o último passo, saudai-vos uns aos outros com um abraço no amor fraterno. Gente, que sensibilidade de Pedro, que maravilha! Porque Pedro, ele também percebe que nós precisamos estar conectados uns com os outros para resistir ao demônio e para seguir os passos, a caminhada de Deus. Porque a caminhada de Deus, ela não se dá de forma individual. Por isso a igreja é um corpo. Porque nós precisamos estar juntos com o irmão. É um dando força para o outro, é um apoiando o outro, um auxiliando o outro. Nesse amor fraterno que vem do próprio Deus. É vivermos a experiência do céu na nossa vida. Eu te peço para rever esses passos, para meditar, porque é algo fantástico, é algo maravilhoso nós lermos isso e tentarmos administrar essas graças na nossa vida. Querido Jesus,
Nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor nos educa, nos ensina a seguir-te. Dai-nos a graça, Senhor, de colocar em prática a sua palavra para vivermos uma vida plena em ti. Dai-nos também a graça, Senhor, de ir pelo mundo inteiro e anunciar o seu evangelho. Porque quem for batizado e crer no seu nome será salvo. Que nós também possamos entender que quando nós te apresentamos a alguém, nós estamos contribuindo para o reino como um todo, porque todos, é desejo seu e de nós cristãos que todos sejam salvos. Para isso, Senhor, pegando um dos passos de Pedro, nós nos reconhecemos necessitados de Ti. Por isso suplicamos, fica conosco, Senhor, e dai-nos a graça de estarmos muito próximos de Ti e termos um coração alinhado com o Seu. Muito obrigado, Jesus. Amém.